Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje a nossa aula é do curso básico de Teologia do Seminário Ilha Cristã. Eu sou o professor Júnior e estamos aqui em Goiânia, estado de Goiás, e nós vamos, nossa matéria hoje é Evangelhos e Atos. Hoje nós vamos começar no Evangelho de Lucas, que está no capítulo 4 do material que vocês têm impresso aí. Tá? Bom, sobre o Evangelho de Lucas. Lucas é o Evangelho do Filho do Homem. Tá? Ele tem conteúdos diferenciados e muitos tópicos exclusivos não contidos nos outros três evangelhos. Aliás, os evangelhos têm coisas que são peculiares a eles mesmos. O Evangelho de Lucas é que tem mais desses detalhes que se encontram somente nele e não se encontram nos outros evangelhos. Né? Mesmo os evangelhos sinóticos, que são parecidos, que são Mateus, Marcos e Lucas, né? Tira daí o Evangelho de João, vou explicar por quê. Tá? Eles são parecidos, mas mesmo assim tem coisas que são particulares deles ali. Talvez uma pequena exceção no Evangelho de Marcos, que é um pouco mais resumido, né? Um pouco mais curto o texto. Tá? Bom, devido a isso, então, estudar o Evangelho de Lucas, né, requer uma atenção especial para perceber detalhes importantes que só serão citados aqui nesse Evangelho. Tá? Segundo Boyer, né, o Orlando Boyer, no seu livro de 1971, página 469, o livro de Lucas inicialmente era dividido em 2 volumes, tá? Lucas, né, que é a narrativa da origem do cristianismo, e Atos dos Apóstolos, que trazia a história da expansão da igreja e do evangelho a partir de Jerusalém para outros países, para outros locais. Tá? E agora, na nossa Bíblia, aparece em 2 livros, tá? Mas, segundo Boyer, era um livro com 2 volumes aí. Tá? O significado do nome. Saber que ele vem do grego, né? Sabemos que ele vem do grego, e do grego loucas. Lucas, no grego é loucas, tá? Do latim lucanus, tá? Indicando escravo liberto. Né? Sabendo que Lucas era de origem grega, né? Esse nome faz sentido ser um nome de origem grega, que é Lucas, tá? Loucas. O nome Lucas é um apelido carinhoso, né? Supõe-se que ele fosse de Antioquia, na Síria, né? Talvez onde teria sido escravo, né? E também conseguido a sua libertação. Tá? No sul da Itália havia uma província chamada Lucânia, tá? Que se integrou depois à Grécia. Né? Devia ser uma colônia de gregos, por causa do nome também, né? Lucânia é o nome sendo grego. Lembrando que tinha grego espalhado pelo mundo inteiro, tá? Desde Alexandre o Grande. Né? Então, Alexandre fez aquela expansão do grego, da língua grega, da cultura grega, né? Em volta do Mediterrâneo, em todos os países ali em volta do Mediterrâneo. Por isso que Lucas, por exemplo, que não nasceu na Grécia, nasceu na Antioquia da Síria, mas que ele era de família grega, né? De origem grega. Tá? Do mesmo jeito, tinha judeus espalhados por toda parte, tudo por aí vai. Mas o grego, naquela hora, era o que estava mais espalhado, porque foi logo, né, isso foi depois do Império Grego, e estava estabelecendo o Império Romano nesse momento aí da vinda de Jesus. Tá? Já estava grande, mas era o estabelecimento, era o início, né? Tinha 60 anos o Império Romano. Nós estamos falando de 400 anos aí do Império Grego. Tá? Segundo a tradição, ele morreu com 84 anos de idade na Grécia, tá? No seu país de origem. Tá? E ele foi a única pessoa que não era judeu que escreveu um livro no Novo Testamento. Tá? No Novo Testamento, todos os livros foram escritos por judeus, e Lucas era o único que não era de origem grega, e escreveu um livro aí, né? Que é o livro de Lucas. São 2, inclusive, né? Na nossa Bíblia, que é o livro de Lucas e o livro de Atos. Tá? São 2 livros. Antigamente, originalmente, tinha um livro só. A linguagem e a data, né? Lucas foi escrito mais ou menos em linguagem erudita,
né? A linguagem erudita é aquela linguagem de intelectuais, né? De pessoas mais estudiosas, mais culto, né? No português a gente vê isso, né? Quando a pessoa é mais culto, mais estudioso, ele tem uma linguagem. Quando ele é mais povão, mais é outra linguagem. É mais ou menos isso que aconteceu, tá? Então Lucas era mais ou menos uma linguagem mais erudita, tá? Porque ele era grego, né? E era médico e tinha naturalmente um estilo duplamente elevado. Lembrando vocês que o grego era a linguagem do conhecimento, dos grandes pensadores, né? Esses aí são discípulos daqueles grandes pensadores gregos do passado, tá? E Lucas certamente foi influenciado por eles também, e sendo médico tinha naturalmente um estilo mais polido, mais científico, vamos dizer assim, tá? Esse livro foi escrito entre os anos 60 e 63 depois de Cristo, né, da era cristã. Dizem que ele começou a escrever esse livro em Cesareia, da Palestina, e terminou em Roma, né? E quem afirma que ele começou em Cesareia e terminou em Roma, se baseia nas viagens missionárias que Paulo fazia ali, né, e que ele fora escrevendo durante aquele período, né? E a quem foi dirigido, né? O Evangelho de Lucas, incluindo também o livro de Atos, tá? Só. Assim como os demais, segundo a teologia, foi dirigida a todos os homens, né? Todos esses livros foram dirigidos a todas as pessoas, todas as mulheres, de todas as idades, em todos os lugares, em todo o tempo, tá? Mas especificamente, como a gente viu nos evangelhos de Mateus e de Marcos na aula passada, especificamente o evangelho de Lucas foi direcionado aos gentios, tá? Veja, Mateus escreveu o dele mais direcionado aos judeus. É para todo mundo, mas tinha características de que ele estava escrevendo para os judeus. Marcos, né, sendo de descendência romana, escreveu aos romanos, né? E João escreveu às igrejas, né? E Lucas escreveu aos gentios, de um modo geral, aos gentios, tá? Bom, na página 57, nós vemos o retrato de Cristo, tá? Desde o início do nascimento até a ascensão, os detalhes da humanidade perfeita de Jesus são ricos o suficiente, para que todos o reconheçam claramente como Filho do Homem, né? O homem do céu, o que deu autenticidade a seu sacrifício. Então, essa explicação aí, que era dispensável, a igreja, por exemplo, que sabia disso, né? Então, Lucas estava escrevendo para os gentios e tentando convencê-los de que Jesus era o homem celestial, o Filho de Deus. Tá? O seu propósito, Lucas, havendo se informado minuciosamente de tudo desde o princípio, declara o seu propósito, tá? Para que conheças a certeza das coisas, né? Para que tenha, né, entendimento, tenha certeza das coisas que ele estava investigando, no caso, as coisas de Deus, né? As coisas da Bíblia, né? Em Atos 1, versos 1 e 2, ele esclarece o propósito do seu primeiro livro, né? Que era o livro de Lucas, o livro anterior. Apresenta aí em Lucas a genealogia de Jesus. A sua genealogia, ao contrário da de Mateus, ela vem recuando, né? E recua até Adão e até Deus, tá? Porque ele quer provar para os gentios, para o mundo gentil, que Jesus é realmente o homem perfeito, né? É o homem divino, né? Que ele é Deus, na verdade, tá? A genealogia foi usada para provar a história humana de Jesus, né? Para dar uma comprovação histórica aí da origem e da história humana de Cristo, tá? O mesmo acontece com a genealogia de Mateus, só que para outro grupo específico, né? Que eram os judeus, tá? Bom, textos exclusivos, né? Conheço, então, vários assuntos abordados por Lucas, né, que os outros evangelistas, né, não os mencionam, ou se o fazem, com certeza, com poucos detalhes, né? Lucas era mais detalhista, né? Ele se preocupava mais com detalhes. Se você pegar a mesma descrição que Lucas faz e que outro evangelista tenha repetido, né, que se encontra em outro dos livros, você vai perceber que a de Lucas tem mais detalhes, ele é mais detalhista, talvez por ser um cientista, um médico, né? Então,
Raras exceções de coincidência, porém com diferenças nas expressões, destacando a peculiaridade de Lucas, né? No caso de ter repetição. Todos os itens mencionados na lista a seguir, não vamos dar uma lista aqui para você, são mensagens e informações escritas exclusivamente por Lucas. Alguns itens até coincidem com outros evangelistas, né? Mas, reforçando, que as expressões de Lucas são exclusivas, né? A forma dele escrever, o jeito dele explicar é único, né? Estou na página 58, veja, eu vou citar só os primeiros aqui, porque a lista é grande, né? Mais de 60, né? Zacarias e Isabel, você vai achar aí na descrição da história de Zacarias e Isabel, o anúncio, que eram os pais de João, né? De João Batista, tá? O anúncio do nascimento de João, o Batista, veja, né? Estamos falando de João, o evangelista, estamos falando de João o Batista. A felicidade de Isabel por João, né? Por causa de João Batista. A anunciação, o anúncio do nascimento de Jesus. A visita de Maria a Isabel. Uma coisa linda, que eu acho lindo demais, que é o Cântico de Maria, né? Que os católicos, os outros chamam de Magnificat, né? Que é o Cântico de Maria, que se encontra no livro de Lucas, né? Capítulo 1, versículo 46 ao 55. E o Cântico de Zacarias, né? Que é chamado de Benedictus, ou Benditos, né? O Cântico de Zacarias, o nascimento de João Batista, né? Então, tudo isso e muito mais, uma lista enorme aí de descrições peculiares, muito interessantes, né? São 67 itens, né? E Lucas é o único que cita, que menciona Zacarias, né? Ana, Isabel, Simeão também, né? Os pastores de Belém, a circuncisão de Jesus. Alguns dos itens mencionados apresentam temas aglutinados, né? Podendo o número de eventos, que eu marquei lá em 67, que está aí na sua apostila, tá? Muito mais do que o que foi colocado aí, porque dentro desses itens aí estão aglutinados outros temas juntos, tá? Lucas vê certos detalhes que os outros evangelistas não veem, não descrevem, não escreveram, né? Não deixaram claro, tá? Ele examina a sogra de Pedro e vê que ela está com muita febre, né? Fosse no outro evangelho, não, fulano estava doente, né? Lucas não, ele examinou e ela está com febre, né? Detalhes, tudo. Viu? Percebe a diferença aí? Está em Lucas 4, verso 31. O homem da mão direita mirrada, não da mão mirrada, da mão direita mirrada, tá vendo? A filha de Jairo é filha única, quase 12 anos, né? Veja, o detalhe, né, é interessante, né? Ele descreve também que Pedro corta a orelha direita de Malco, né? Citou até qual orelha ali, né? Mostra também o lado emocional de Jesus, que chora sobre Jerusalém e que também se compadece de Malco com a sua orelha cortada, né? Está na página 60. Ele conforta o ladrão moribundo da cruz, quase morto ali. Ele vê que José é da cidade de Arimateia, tá? Então, José de Arimateia não é José, o sobrenome dele é Arimateia, é José, que era da cidade de Arimateia. João Batista, Batista não é o sobrenome dele, é o que batizava, João o Batista, o que batizava, tá? Observa também que o José de Arimateia era senador. Destaca que ele era um homem de bem e justo, né? Veja aqui os detalhes. Registra alguns detalhes da visita das mulheres ao sepulcro, tá? Então, Lucas era médico, né? Então ele tinha o costume de diagnosticar as coisas em seus detalhes, buscando solução, né? Inclusive, ele falou que ia fazer isso, né? Ele investigou todas as coisas para que as pessoas tenham certeza, né? Tenham confiança naquilo que viu e ouviu, né? Daquelas coisas que foram escritas ali. Item 4.9, o resumo de Lucas, né? O livro escrito por Lucas contém uma apresentação específica, está no capítulo 1, do verso 1 ao 4, 8 divisões relacionadas a Jesus e ao seu ministério, tá? Primeira, o nascimento e infância de Jesus, tá? Segunda, a preparação dele, de Jesus, para o seu ministério. Terceira, o ministério de Jesus na Galileia. Quarto,
O ministério de Jesus rumo a Jerusalém. 5. O fim do ministério público de Jesus. 6. O sacrifício de Jesus por todos. 7. A ressurreição e aparições de Jesus. E 8ª, a ascensão de Jesus aos céus. Né? Então ele fez toda a descrição em cima do ministério de Cristo, tá? Daquilo que ele viu e ouviu e foi anotando aí sobre Cristo aí no seu evangelho. Tá? Depois ele passa para o livro de Atos, onde ele vai fazer uma lista de outras coisas aí, né, já da expansão da igreja, do crescimento do evangelho. Então, ele listou detalhes sobre a vida de Jesus, detalhes importantes, né, minuciosos aqui, que nos dão bastante subsídios aí, bastante certeza sobre a vida de Cristo, né, sobre o seu ministério, sobre todas as coisas que aconteceu concernente a ele, né, ao Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Ok? Muito bem, meus irmãos, agora nós vamos ao outro capítulo, capítulo 5, né, da matéria Evangelhos e Atos, né, no caso é o Evangelho de João, tá? É o último dos Evangelhos aqui. Depois, na próxima aula, vem Atos dos Apóstolos. Tá? Bom, sobre o Evangelho de João. Este é um texto especial, né? Rico, profundo, cheio de detalhes exclusivos, né? Como a gente viu lá em Lucas, que tinha detalhes exclusivos, vocês perceberam a peculiaridade de lá. Aqui também temos muitos detalhes únicos na Bíblia, porque esse evangelho é diferente dos outros 3 evangelhos, tá? Os outros são chamados de sinóticos, porque eles são parecidos, tá? O evangelho de João não é parecido, ele foi escrito para a igreja, com detalhes sobre a igreja, sobre o trabalho da igreja, tá? Então ele é diferente, ele não só descreve o ministério de Cristo, não tenta provar que Cristo é o Senhor, conforme os outros, para outras pessoas, mas ele está mostrando Cristo já em ação aí para a igreja dentro das suas, né, da sua explicação lógica sobre o assunto. Tá? O próprio Cristo, através de João, dando a orientação inicial para a igreja. Então é um texto rico, especial, profundo, precisa ser melhor estudado. Tá? O Evangelho de João tem natureza literária imensurável, não se pode medir. Pois é da forma como Deus usou esse escritor, esse servo, gerou mensagens diferentes de toda a Bíblia. Tá? A intenção, né, é coligir, não é corrigir, é coligir. Tá? Coligir é reunir aquelas coisas que estavam bagunçadas, que estavam espalhadas, tá? Isso é coligir. Tá? Também a intenção, então, era juntar, coligir, né, também um conjunto de ensinamentos e discursos reveladores da natureza e razão de ser da atividade desenvolvida por Jesus, o Messias, o Filho de Deus, né, o Senhor da Igreja. Tá? Nenhum teólogo ou erudito bíblico pode explicar tudo que foi revelado por Deus a João e registrado no 4º livro do Novo Testamento. Esse apóstolo, como escritor, foi o único entre os mais ou menos 40 que escreveram a Bíblia. Tá? Aliás, examinar o Evangelho dirigido primariamente às igrejas requer submissão a Deus de forma especial e santa, se quiser descobrir mais das verdades profundas, latentes e disponíveis a quem quiser entendê-las, que estão aí no Evangelho de João. Tá? Uma leitura superficial do 4º Evangelho não desvenda muitos segredos divinos colocados à disposição dos salvos. Ele é diferente em relação ao Antigo Testamento e também a todos os demais livros do Novo Testamento, pois sequer ele é sinótico, como eu já expliquei para vocês. Os outros 3 evangelhos são parecidos entre si, com suas diferenças, um mais, outros menos, tá? João não. Ele é profundíssimo, né? O livro de João merece um estudo. Na página 68, né, fala de que nós precisamos desse estudo mais demorado, mais bem feito, mais pesquisa exaustiva, mediante auxílio de subsídios extra-comissionários, enciclopédias, chaves linguísticas, quase ninguém usa isso mais, né?
traduções literais variadas, né? Comentários bíblicos, diversas versões bíblicas, mais de uma, tá? De preferência várias, análises exegéticas profundas do texto e muito mais, tá? Então requer um pouco mais de detalhe, né? Eu sempre aconselho meus alunos a ler o livro de João, dar uma lida nele completa, tudo, né? E depois volta a ler ele detalhadamente, devagarinho, com calma, tá? Para que isso possa, né, produzir o melhor efeito. Bom, ao contrário, então, alimente a ideia de que você precisa estudar esse volume com uma dedicação maior, tá? O interesse mais santo, uma vontade mais aguçada com relação a buscar e encontrar várias verdades profundas contidas aí nesse livro. O significado do nome dele, de João, né? Em hebraico quer dizer Deus é graça, né? Dentro da visão literal, né? Pode-se afirmar que esse nome tenha sentido, né, de bondade, tenha um sentido de misericórdia, de amor, bondade de Deus, favor, clemência, graça, tá? Então, Deus é graça, é a tradução que chega a nós, né? Por quê? Na verdade, o nome é composto a partir de dois hebraísmos, né? Dois textos hebraicos, que é Yahvé, que significa Deus, e Shanã, que significa graça, né? E vira Yoshanã, então, né? De Yahvé, Shanã, de graça, tá? Portanto, Deus é graça, é a tradução literal, tá? E na página 69, nós vamos para o autor e escritor, o apóstolo do amor, chamado assim, João, né? Chamado o apóstolo do amor. Escreveu também as epístolas, que levam o nome dele, o primeiro, segundo, terceiro. João escreveu também o Apocalipse de Jesus, né? Então, temos aí 4 livros que levam o nome de João, né, que leva o seu nome, tá? Bom, João era filho de Zebedeu e Salomé, né? João é citado mais de uma vez, mais de um nome de mais de uma pessoa chamada João na Bíblia, Salomé também, tá? E irmão de Tiago, né? João era um dos filhos de Zebedeu, João e Tiago eram filhos de Zebedeu, tá? Bom, a Bíblia afirma que é aquele a quem Jesus amava. Tá? Tem algumas coisas especiais que acontecem só com João também. O nome João aparece 132 vezes no Novo Testamento e não existe no Antigo Testamento. Não tem nenhuma pessoa citada com o nome de João no AT, só no NT. Tá? Não se esqueça de que são mencionados no Novo Testamento pelo menos 4 pessoas, né, com esse mesmo nome. É um nome comum, repetitivo. Vários nomes da Bíblia são comuns, tá? Como nós, né? Temos vários nomes aí que são comuns, né? Muita gente com o mesmo nome, tá? Então, acontece a mesma coisa, né? No meio deles lá. Então, nós temos João, o apóstolo, né? Que é esse aí, esse escritor aí. Temos João, o Batista, que eu já expliquei para vocês, aquele que batizava, tá? É outro João. Nós temos João Marcos, que é o que escreveu o livro, o Evangelho de Marcos, tá? E temos João, um membro do Sinédrio lá, que chamava João também, que não era nenhum desses 3 que eu citei, tá? Então, né, era um nome muito comum em Israel, tá? Jesus não pronunciou a palavra João com referência ao apóstolo nenhuma vez, curiosíssimo, né? Não sabemos por quê. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, em Atos, se lê a palavra João, né, o Batista, tá? Falada por Jesus 17 vezes, mas João, o apóstolo, nenhuma, embora fosse o apóstolo do amor, né? Citando ele, né, me lembro da citação, aquele a quem Jesus amava, ao invés de usar o nome, né, ele citou dessa forma, tá? Na página 70 nós temos a linguagem, página 70 do seu material, é mais doutrinária e divina a linguagem do livro, tá? É um escrito mais doutrinário do que os outros evangelhos, porque os outros evangelhos visam convencer os gentios, né, de quem era Cristo, a sua obra, tá? Já o evangelho de João não, é mais doutrinário para a igreja, tá? Não tem o estilo de Lucas, né, o médico, porque João também era um homem simples, né, indouto, ele não era formado como Lucas e como Paulo também, que era bem literado, né? Era pescador, de linguagem popular, tá?
E ele foi escrito inicialmente em grego koiné. Até isso é diferente, porque esse grego koiné é o grego popular, do povão, tá? Um grego mais erudito, né? O pessoal da Grécia falava, mas em volta do Mediterrâneo, a maior parte das pessoas falavam um grego koiné, que é um grego mais popular, né? mais resumido, tá? É um estilo vivo para o estudo do Novo Testamento, porém morto para a comunicação secular atual, tá? O grego falado hoje é moderno, diferente daquele, tá? Que é o quinto período do idioma, né? Contendo muitas diferenças semânticas, omissões e acréscimos, né? Era um grego adaptado, talvez, porque as pessoas ali falavam o grego porque era a língua corrente comercial em volta do Mediterrâneo. Ali tinha muitas línguas, muitos povos, né? Mas precisava de uma língua comum. Então Alexandre, na sua expansão, ele teve a ideia de levar a língua, levar a cultura grega para os povos conquistados. E isso fez com que o grego fosse popularizado ali em volta, tá? E o Novo Testamento, salvo algumas peculiaridades, foi todo escrito em grego, né? Não em hebraico. Em hebraico é uma língua limitada só dos judeus. O grego não, né? A Europa toda sabia falar grego e em volta do Mediterrâneo quase todo mundo sabia também, tá? Por conta disso que eu estou dizendo aqui. Apesar que o Império Romano já estava dominando, a língua do Império Romano é o latim, mas mesmo assim o grego ainda tinha 400 anos de história aí do grego aí nessa região, portanto todo mundo sabia falar grego, tá? E com exceção de Mateus, né, que pode ter sido escrito em outra língua, mas o Novo Testamento todo fora escrito em grego, e a maioria nesse grego koiné aí, tá? Quase tudo. Local, data e local onde foi escrito, tá? O livro de João foi escrito em Éfeso, na Ásia Menor, né? A cidade de Éfeso, uma grande cidade, né? Aproximadamente no ano 95, né? Da era cristã, quando o apóstolo tinha também 95 anos de idade, porque ele nasceu uns 4 ou 5 anos depois de Jesus, tá? Ou seja, no ano 753 da fundação de Roma, ou no ano 0 da era cristã, tá? Jesus nasceu 4 anos antes, né? No ano 4 AC. Jesus nasceu no ano 4 AC. Houve um equívoco na marcação da data, né? Quem nasceu no ano 0 foi João, e não Jesus, né? Jesus já tinha nascido no ano 0, que eles marcaram no calendário, tá? Claro que ele nasceu na data certa, mas o calendário ficou errado, uns 4 ou 5 anos de diferença. A gente trata disso noutra lição, noutra matéria mais na frente, tá? Bom, para quem ele foi escrito, né? O Evangelho de João foi dirigido a todos também, de um modo geral, como eu disse, né? Mas especificamente ele foi dirigido para a Igreja de Jesus e seu corpo, tá? É um livro típico de um escritor que tem intimidade com o Senhor, com a sua natureza, com as suas revelações. As igrejas recebem, né, através desse livro, o texto mais lindo, o texto mais profundo sobre discipulado, por exemplo, bem como a literatura mais adequada para ser lida por qualquer pessoa que inicia a tarefa da leitura da Bíblia. Ninguém deveria ler os outros 65 livros da Bíblia sem antes examinar várias vezes o Evangelho escrito por João, né? Então, e depois a Carta dos Romanos, e mais uma vez, e por aí vai, tá? Eu sempre instruo meus alunos, tá? Eu sei da dificuldade da pessoa pegar a Bíblia, já tem os livros todos para ler. De ler ele várias vezes ali, né? Seria o adequado, né? Pelo menos fazer aquela leitura rápida que eu disse, depois uma leitura detalhada do Evangelho de João, depois, né, na minha concepção, leia os outros evangelhos, os sinóticos, depois segue lendo o Novo Testamento, depois disso volta no Velho Testamento, né? Seria de melhor proveito se fizer dessa forma aí, tá? Bom, na página 72 tem um retrato de Jesus, né? No Evangelho de João, o Senhor tem uma figura divina, uma aparência real do Filho do Eterno, do Filho Eterno de Deus, ou do Eterno Deus, tá? É mostrado como o Verbo celestial, como o pastor divino, como o verdadeiro Deus. Ele é uma descrição, essa descrição aqui é uma descrição de Cristo para a igreja, percebeu? Né? Ele é o Verbo de Cristo, né? O crente entende isso, mas o gentio ia entender isso, por isso que João, escrevendo a igreja, escreveu isso, tá? Em João 1,18, né? O grego chama, monogenes,
aplicado a Cristo, traduzido como unigênito, mas é um monogênese, tá? Monogenes, tá? Tem sentido de único filho da natureza do Pai, não único filho gerado, tá? Monogenese aparece várias vezes na Bíblia, tá? E cada um tem um sentido específico. Isaac também, como um tipo de Cristo, né? Embora não fosse o único filho de Abraão, ele era o filho único, monogenese também, em relação às suas características, né? Isso é, o único filho de Deus, de Abraão, nascido debaixo das promessas de Deus, tá? Então, o quarto evangelho, né, de João, apresenta Jesus a partir da eternidade passada, né, até a eternidade futura, e como aquele que fez tantos sinais que nem ainda o mundo inteiro poderia conter os livros, né, se fossem escritos todos os seus atos e o seu ministério. Então, não há ciência nem cientistas suficientes para explicar a natureza de Cristo, de modo especial como fora revelado a João, né? Se não dá para explicar, então o jeito que foi revelado a João, menos ainda, né? Mateus mostra Jesus como rei, né? Marcos mostra Jesus como servo, Lucas mostra ele como filho do homem, e João o apresenta como o filho de Deus. A afirmação de João é que ele é o filho de Deus, tá? Em algumas referências, como o propósito de Deus eterno e glorioso, tá? Os propósitos do livro, né, de João. O Evangelho de João foi escrito com dois propósitos principais, né? Primeiro, para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Tá? É uma afirmação para a igreja. Segundo, para que, crendo, né, acontecendo o primeiro, vem esse segundo aqui, que tenhais vida em seu nome. Então, para que creia e, em si crendo, tenha vida em seu nome. Tá? Então, tem essas afirmações aí no Evangelho de João, em alguns versículos citados para você investigar aí, tá? Daí vem a realização de sinais, milagres, prodígios, curas, portentos, maravilhas, né? Maravilhas são milagres também, né? Tem a finalidade específica de provar que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, para que, crendo, tenha vida abundante em seu nome, tá? Para que no nome de Jesus nós tenhamos vida, né? E para que no nome de Jesus se tenha vida, é preciso nele crer, como fica bem claro aí no Evangelho de João, onde ele mostra especificamente, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, né, que é só para aquele que crê, né? Que os filhos de Deus são aqueles que crêem, somente aqueles que crêem. O objetivo de Deus, com o livro de João, é resumir, né, a mensagem divina revelada, profunda, né, que fale da vida em abundância e para todo sempre, que é uma promessa dele, né? O Evangelho de João tem muitos destaques específicos, né? Aqui vamos mencionar alguns deles, né? O primeiro, tem nove manifestações de poder com realização de milagres no Evangelho de João. Segundo, ele tem 7 sermões especiais, tá? Exclusivos, né? De Nicodemos, por exemplo, sobre o novo nascimento, é uma pérola aí, né? Terceiro, tem 34 declarações de eu sou de Cristo. E tem o eu sou de Deus e tem o eu sou de Cristo, né? A expressão eu sou aparece 319 vezes em toda a Bíblia, tá? Porém, limita-se a apresentar 52 ditas por Jesus, tá? Só 52. 319 inclui todas as outras. 52 é só de Jesus, tá? E 34 delas estão no Evangelho de João, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quarto, também que Jesus, como Filho de Deus, cheio de verdade, de graça e de glória. Olha que bonito, né? Quinto, a repetição da palavra crer, tá? Derivada por 98 vezes, né, com seus derivados, enfatiza a necessidade do crente crer, né, com a fé dada por Deus, né, crer mesmo, né, sinceramente, que é sincero e capaz, essa fé, esse crer que é sincero é capaz de levá-lo a se dedicar a Deus, tá? Bom, aí no fim da página 77, fala do resumo de João, né? O livro escrito por João é o evangelho mais profundo dos 4,
tem um conteúdo muito especial, além da natureza celestial dos textos, né? Os assuntos abordados, desculpa, são provas específicas da divindade de Cristo. E em relação a todos os livros da Bíblia, o leitor carece da ajuda do Espírito Santo para entender as mensagens de forma correta, como nós já vimos lá atrás, tá? Mas o quarto evangelho é ainda mais avançado e por isso o estudante carece de uma ajuda maior, né, do Espírito Santo para que ele possa compreender, para que ele possa saber profundamente as verdades contidas nesse evangelho aí, que é uma das maravilhas que Deus deixou para nós. Que Deus abençoe.